Olá pessoal, então bem-vindos à nossa última unidade da disciplina de Informática para Administradores. Eu sou o professor Pacheco e vamos finalizar nessa disciplina hoje então falando sobre sistemas de informação online, falando sobre as tendências das TICs, né, dentro da gestão urbana, ok? Então, da gestão urbana, da gestão pública, em todas as áreas, né, da administração pública que nós estamos trabalhando. Tá? Então, voltando a falar sobre tecnologia de informação, então nós temos, podemos dividir a tecnologia de informação basicamente em três grandes áreas. A tecnologia de informação de função, ou seja, que é o dia a dia, né? São as aplicações individuais, o software comum, né? O TI para o dia a dia, a função técnica, né? A função mais operacional, certo? Dentro do TI, né? Dentro dos conceitos de gestão, nós temos aqui operacional, tático e estratégico, né? Então nós temos a TI de função, que seria o operacional, né? É aquele dia a dia, é aquela manutenção, é aquela utilização, né, mais comum, né, dentro da tecnologia, dos equipamentos, dos softwares dentro do que nós precisamos. Nós temos, né, a tecnologia de informação de rede, que vai abordar o que? A colaboração de pessoas, o groupware, né? Ou seja, aquela integração entre as pessoas, entre as áreas, entre a necessidade, né, de integração, de interoperacionalização nas mais diversas esferas, né, administrativas, né, para que se atinja o objetivo final da administração pública. E a TI, né, a tecnologia de informação integradora, que vai trabalhar o que? Com sistemas de informação gerencial, fornecendo subsídios, né, para a tomada de decisão, né, vai integrar todos esses módulos de TI, né, para que realmente venha para um nível estratégico, né, para planejamento, para que nós possamos utilizar a TI mesmo, né, para uma predição, né, das tendências, para que nós antecipemos, né, uma necessidade, para que nós antecipemos, né, o planejamento para o crescimento dentro da administração. E dentro disso nós temos vários níveis de utilização do TI, certo? O nível 1 seria a questão de comunicação, o nível 2 de marketing, o nível 3, que daí nós temos realmente o relacionamento com o cliente, tá? Então, no nível 1, em que nós temos a simples comunicação do que através das tecnologias, né, para o público em geral, né, para os nossos clientes, para os contribuintes, para até mesmo internamente para os colaboradores. Tá? Então, externa, atendendo aqui a pedidos, por exemplo, de fornecedores, atendendo a demandas, por exemplo, dos contribuintes, atendimento ao cliente por e-mail, certo? E um nível 1 de comunicação, o primeiro nível de comunicação interno através de mensagens instantâneas. Tá? Utilizamos muito do e-mail, né? É um documento registrado, hoje o e-mail ele tem um valor jurídico, certo? É um cartão postal, pode ser lido por todos, ou seja, a partir do momento que você compartilha ou que você, né, dispara ele, você pode compartilhar ele, né, ele entre os diversos colaboradores, entre as diversas áreas, né? Então o e-mail é uma ferramenta muito poderosa e muito eficaz e ainda hoje é utilizado. Né? Carece, né, claro, nós como gestores temos que pensar em uma política de uso e até para inibir o uso de spam, né, do e-mail, tá? E ter também, né, metodologias e estratégias de envio do e-mail para que ele também não se torne algo repetitivo e que não venha a ser lido, né, pelo destinatário. Mensagens instantâneas, né? Aí nós temos o símbolo, né, um dos maiores mensageiros que nós temos, né, e muito difundido no Brasil, né, o WhatsApp, certo? Que tem o que? Tem a vantagem do custo, né? Hoje você tem nos computadores, né, no celular principalmente, né, instalado para todo mundo, né, muito rápido a disponibilidade, ou seja, você tem uma disponibilidade dessa ferramenta 24/7, certo? E o grande problema é o controle da informação, né? Fica difícil para o gestor ter um controle sobre que informação é repassada via WhatsApp.
Tá? Então, hoje ainda estão se estudando, né, ferramentas, já se tem-se algumas ferramentas para respostas automáticas, para esse tipo de utilização. Nós já temos, né, o atendimento de serviços via, né, esse conceito da utilização do WhatsApp, principalmente com mensagens automáticas, né, pré-programadas para o atendimento, né, aos clientes, né, aos contribuintes, às pessoas que precisam do serviço, mas esse, né, ainda carece, né, de um controle dessa informação. Será repassada de uma maneira mais pessoal entre o servidor e o contribuinte, entre a pessoa que está pedindo essa informação. Temos também as unidades de resposta audível, né, as centrais telefônicas, né, que nos trazem o quê? Uma triagem, um encaminhamento de ligação eficiente, certo? Pode-se gravar essas ligações, né, para uma futura demanda, né, e apresenta um certo profissionalismo, né, por ser algo já consolidado no mercado já há muito tempo, né, traz um certo profissionalismo. Outra ferramenta, né, que é utilizada é a questão dos fóruns, né, como canal de comunicação, como repositório de informações para a solução de problemas, né, um fórum que ele pode ser moderado por agentes, né, públicos, por agentes da administração, mas que também traz a resposta de outros entes externos, né, que vão estar abaixo desse monitoramento feito, mas que podem também nos auxiliar, né, na resolução de vários problemas por experiências passadas e essa troca de informações através de fóruns. Uma outra ferramenta de comunicação muito interessante é o que nós chamamos de Wiki, né? Nós conhecemos muito bem a Wikipédia, tá? E qual que é a ideia do Wiki, né? Dos Wikis, certo? É você fornecer e alimentar esse banco de dados, né? de instrução, de informações de uma maneira aberta, tá? Então você consegue colocar informações através dessa estrutura de wiki, ou seja, eu quero informar sobre IPTU, tá? Então eu vou ter lá o IPTU, vou ter um descritivo, o que é o IPTU, posso colocar tópicos, né, um tutorial sobre como gerar os carnês de IPTU, como acessar, e já coloco os links ali e tal, e a partir do momento que eu mudo, eu posso alimentar isso novamente, né? Então isso torna-se uma prática que a pessoa vai direto nessa enciclopédia, né, de construção coletiva, e outros colaboradores podem construir também, podem colocar, né, mais informações ali, tá, de uma maneira que estará sempre atualizada, né? Outra também muito utilizado pelo sistema Moodle, né, que a gente utiliza, né, principalmente na educação à distância, certo? E que nos traz, né, um grande ganho com relação a essa tecnologia. Redes sociais, né, Twitter, Instagram, Facebook, né, principalmente o Twitter com a questão de textos curtos, informação instantânea, nos traz, né, uma divulgação mais abrangente, né, pela grande difusão, principalmente dessas ferramentas, né, dessas redes sociais, né, praticamente, né, todo mundo tem, né, hoje uma conta em uma dessas redes sociais, e isso daí traz um alcance muito grande, né? Isso daí ajudou muito a difundir, por exemplo, campanhas, né, de vacinação, estratégias de vacinação dentro dos municípios, né, agora para esse momento de pandemia. Então, tudo isso nos trouxe uma certa uma agilidade, né, de informação que é necessária entre a administração pública e quem necessita do serviço, né, dessa administração pública. E também é uma ferramenta que nos traz, que também vai trazer reclamações, né, sobre os serviços, sobre a maneira como foi colocado, sobre as estratégias, né, e isso faz parte, né, então evita a questão da pessoa ir reclamar diretamente, né, na instituição. Ela pode se utilizar dessas redes para efetuar essas reclamações.
Temos o nível 2, então, da comunicação, em que nós vamos falar, então, de marketing. Tá? Vai usar praticamente as mesmas ferramentas. O marketing, então, ele vai ser mais agressivo, ele vai ser mais intenso na utilização dessas ferramentas. Tá, ok? O marketing ele vai utilizar o e-mail como promoção para os destinatários corretos, vai procurar colocar um design mais agradável. É claro, tudo isso daqui, né, os exemplos que a gente pode dar, focados para a iniciativa privada, mas que na administração pública também podem ser muito utilizados, né, dentro desse conceito de marketing, né, aprimorando a comunicação entre o órgão público e o contribuinte. Né? A mesma coisa das mensagens instantâneas, avisos, informativos, lembretes, né? O marketing ser muito mais agressivo nesse ponto. Né? A utilização de unidade de resposta audível com propaganda durante a ligação, então pode-se ter estratégias de marketing para enquanto, né, a pessoa está sendo transferida e aguarda, né, o atendimento de uma unidade de resposta audível para que ela receba informações, né, a respeito de ações que são feitas dentro da administração pública, dentro do órgão, dentro de toda essa estrutura. Então, o que acontece? Nós temos, né, dentro dessa unidade de resposta audível a possibilidade do marketing, não só o marketing para visando o lucro, mas o marketing para que se publicize, né, para que nós temos uma publicidade das ações que são desenvolvidas dentro da administração pública. Fóruns também em que nós podemos ter um feedback muito grande e muito mais agressivo, né, também com relação às ações que estão sendo feitas, e principalmente uma avaliação, né, da imagem pública do órgão. Tá? O marketing também se usa, né, muito da questão de website, né, divulgação de produtos, divulgação de serviços, é o cartão de visita, ainda é muito utilizado o website das instituições, ainda são o canal oficial, né, podemos dizer assim, não as redes sociais, né, não que elas não sejam um canal oficial, mas o canal reconhecidamente conhecido como oficial é o website da instituição, que é o que transmite a confiança, né, de que é uma gestão de tecnologia, uma gestão de dados, uma gestão, né, da instituição de maneira séria, transmite confiança. E temos no nível 3 o relacionamento direto aí, então, com os clientes, né, com os contribuintes, com as pessoas que necessitam do serviço. Né? O nome disso é CRM, que seria gestão de relacionamento com o cliente. Tá? O empresário, o gestor vai acompanhar de perto os clientes, vai ter, né, essa interação através de tecnologias, o acompanhamento com os clientes, né, com os contribuintes. Para isso nós precisamos do que? De um cadastro. Tá? Tanto para que nós possamos divulgar as ações da gestão pública, divulgar iniciativas da gestão pública, como também para que nós possamos interagir com esses clientes da gestão pública. Tá? A ideia desses cadastros é armazenar o máximo de informações possíveis para que nós possamos ter um contato mais efetivo, tá? Proporcione uma flexibilidade para que possam se adicionar dados posteriormente, tá? Enriquecer através de hábitos, preferências do usuário, necessidades dele. Então nós sabemos que, por exemplo, determinado perfil de cliente, de contribuinte, de pessoa que busca o serviço da gestão pública, ele utiliza mais determinados serviços, e aquele perfil vai poder com que nós possamos atender de uma melhor maneira as preferências desse usuário. Tá? Quais são os problemas? Nós temos que proibir dados fictícios, né? Temos que estabelecer estratégias, né? E isso o pessoal mais técnico do TI consegue, né, identificar maneiras, né, para que se coibam esses dados fictícios, né? Autorizações de contato, ou seja, algumas estratégias para que se tenha essa autorização de contato, para que se marque essa autorização de contato. Compromisso ético com a privacidade dos dados, principalmente com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que nós temos aqui no Brasil hoje, certo? Então essa lei geral, ela inibe muito essas ações e dá uma garantia jurídica para a divulgação, né, e o armazenamento dos dados. Então essa lei é muito importante que seja
analisada e que seja descrita para que vocês entendam, né, o que pode e o que não pode ser armazenado das pessoas, né, da pessoa física, da pessoa jurídica, o que pode e o que não pode ser divulgado dentro de uma estrutura de comunicação, dentro de uma estrutura de tecnologia e de divulgação dentro da gestão pública. E dentro do CRM, né, dentro desse relacionamento com o cliente, nós teremos então um relacionamento reativo, tá? Em que o usuário entra em contato com a organização, ele vai conseguir entrar em contato com a gestão, tá? O atendente já obtém automaticamente todas as informações desse contato que está sendo efetivado, tá? E isso vai fazer com que o usuário, com que o contribuinte perceba que a gestão se lembra dele, conhece ele. Isso traz uma pessoalidade para o atendimento junto ao contribuinte. O proativo toma atitudes a partir de gatilhos, ou seja, a partir de uma determinada necessidade, a partir de uma determinada demanda, ele já entra em contato, né, seja via e-mail, seja através de mensagem automática e tal, com o contribuinte, com a pessoa que está cadastrada dentro da nossa base de dados, para que ele tome determinadas ações, para que ele entre em contato, para que ele se prontifique em enviar documentos, para que ele saiba de determinada ação voltada, né? Estamos em voga, falando novamente, né? Questão de vacinação, então determinado público, determinada situação por exemplo, de interrupção de fornecimento de energia, interrupção de fornecimento de água, manutenção, obras, né, em determinadas ruas e tal. Então, toda essa informação pode ser repassada para determinados contribuintes, para pessoas que usam os serviços e que têm o cadastro dentro da gestão pública. Perspectivas, né, para a tecnologia de informação e comunicação. Então, elas podem ser pioneiras, né, vamos dizer, né, que buscam pesquisa, buscam desenvolvimento, tá? Podemos citar como exemplo o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, certo? Que busca esse desenvolvimento, né? No exterior, na Alemanha principalmente, nós temos, né, uma busca muito grande por pesquisa e desenvolvimento, inclusive pela iniciativa privada, não só, né, pelas universidades, né, pelas instituições de ensino, mas pela iniciativa privada, pelas instituições públicas, buscam essa pesquisa e esse desenvolvimento de ações. Tá? Pode ser seguidora em que implanta tecnologia comprovada e acessível, ou seja, já foi testado, hoje já funciona na iniciativa privada, outros órgãos similares ao que eu trabalho, né, já utilizam essa tecnologia, então eu vou usar. Ou pode ser retardatária, que não vai investir em TI. Tá? Então, a gestão ela pode ser pioneira, pode ser seguidora, pode ser retardatária, né, em relação às TICs. Tá? Isso nós podemos falar com relação a hardware, tá? Aquisição de desktops, outsourcing parcial, ou seja, o que é outsourcing? Seria essa terceirização, essa busca, esse aluguel, né, de equipamentos, o armazenamento, né, se eu vou fazer um armazenamento local, se eu vou fazer um armazenamento em nuvem, né, periféricos de saída, ou seja, a utilização, né, de periféricos que venham a demonstrar essa informação, periféricos de entrada, em que nós vamos utilizar hoje, né, para controle, por exemplo, para autenticação de usuários, de contribuintes e tal, né, biometria e outras tecnologias que estão em voga, que a gente via no cinema e que pareciam tão longe, hoje já existem, né, e estão aí para que nós possamos se utilizar. Questão de segurança, né, segurança pública, né, então nós temos periféricos, né, câmeras que seguem o movimento e que informam esse movimento e que buscam isso. Então, pode ser utilizado de uma maneira muito mais acessível hoje. Tá? Software, a utilização de um software pago e de um software livre, né, Windows, Linux, depende da aplicação. Tá? Então, eu quero utilizar só Linux, mas dependendo da aplicação eu não tenho aplicativos que venham a me atender com o Linux. Tá? Mas se tudo pode ser utilizado, posso utilizar Linux? Não. Se eu tenho esses softwares que vão utilizar, posso. Tá? Aplicações on demand,
né, em que paga-se o uso, mas não a propriedade, ou seja, o alugo, como se eu alugasse essas aplicações. Enquanto eu estiver utilizando, eu vou estar pagando. A partir do momento que eu cancelar, né, o meu contrato, que eu parar e tal, eu não utilizo mais essa aplicação. Hoje várias empresas apresentam essas soluções on demand, tá? A utilização e a contratação de desenvolvedores certificados, né? Você vai ter dentro do seu hall, né, de desenvolvedores internos, dentro da gestão pública, desenvolvedores certificados que tenham conhecimento, né, das tecnologias que estão sendo atingidas. Redes, né, a busca por uma conexão 24/7, ou seja, você ter, né, a gestão disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A combinação de tecnologias, né, a busca pela mobilidade, pelo acesso em qualquer lugar, e hoje nós temos, né, essa necessidade. Com o advento de 5G, nós teremos muito mais coisas, né, a serem implementadas, tá? Gostaria que vocês pesquisassem sobre internet das coisas, tá? A internet das coisas é um assunto em que vai trazer para vocês um crescimento, estará em voga nos próximos anos com o 5G sendo implantado no Brasil. Né? O que trouxe também menor custo de comunicação de dados, banda larga acessível, né? Através do 5G principalmente. Né? O 5G vai nos proporcionar o que? Com essa nova tecnologia nós podemos ter cidades inteligentes, nós podemos ter veículos autônomos, né? Imaginem você ter hoje uma fiscalização, por exemplo, de veículos estacionados. Você precisa ter, né? Hoje já não se tem mais a figura, muitas vezes, né, do fiscal humano indo lá. Você tem um veículo que vai passando, lendo as placas, se aquele veículo está autorizado, está estacionado, ele passa, se não está, ele já emite a multa automaticamente. E imagine ainda mais esse veículo, a partir de um certo momento, você não ter mais a necessidade do motorista naquele veículo, tá? E isso poder ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Não nesse caso, né? É claro, né? Só um exemplo que foi dado, mas outras aplicações, até inclusive é objeto da atividade de vocês identificarem essas necessidades, certo? E a gente colocar isso e vocês trazerem, né, para a disciplina. Dados, né? Tendências para os dados, acessibilidade, acesso full time aos dados, né? A gente ter acesso a esses dados a hora que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, sem ter uma necessidade, né, e desses dados trazerem realmente, construírem a informação e o conhecimento que nós necessitamos. Né? Versatilidade, multimídia, termos dados que sejam encarados, né, sejam armazenados, não somente dados escritos, mas nós temos vídeos, nós temos áudio, nós temos imagem, tá? De uma maneira em que esses dados possam ser tratados, tá? Termos acesso a esses dados de uma maneira independente de especialistas, ou seja, mas daí o pessoal do TI não terá mais o que fazer, irá desenvolver e tal, mas muitas vezes nós não temos, nós automatizarmos esse acesso aos dados para uma maneira em que o gestor consiga acessar e tomar suas decisões sem precisar aguardar uma análise de um especialista. Ele mesmo poder fazer essa análise e fazer essa extração de dados. Tá? Segurança redundante, ou seja, temos várias camadas de segurança, exemplo como são feitos nos bancos e que busca-se nos bancos nessa segurança redundante, mas que nós tenhamos na gestão pública também isso. E total disponibilidade desses dados, né, para a utilização pela gestão. E finalizando, falando de pessoas, tá? Buscar nas pessoas o que é um desenvolvimento colaborativo das mais diversas áreas, trazendo o pessoal da tecnologia, mas trazer a tecnologia junto com outras áreas, com o pessoal do urbanismo, com o pessoal da energia elétrica, com o pessoal da jurídica, com o pessoal, né, do saneamento, com o pessoal da habitação, com todas as áreas, pessoal da saúde, tá? Trazer novos arranjos para que tudo isso, né, venha a contribuir para o desenvolvimento, tá? Para que esse planejamento seja realmente utilizado de uma maneira entrosada, né? Em que se valorize essa inovação e que se busque essa parceria entre todas essas pessoas. Tá? Que as pessoas tenham independência, tenham uma autogestão, não necessitem, né, do tecnólogo, do especialista na área de TI para resolver demandas que eles mesmos poderiam fazer.
tá? Que as pessoas tenham uma multifuncionalidade, que elas consigam trazer, né, para o conceito, né, da sua aplicação, do seu cargo, não somente o que é inerente a ele, mas que ele possa contribuir com outros cargos e busque a contribuição de outras áreas, de outras esferas para a utilização, para a resolução dos seus problemas, para o atendimento, né, às suas necessidades. Isso em conjunto com o networking, ou seja, esse networking, essa rede, essa busca, essa troca entre as pessoas dentro da tecnologia da informação é muito importante. Por quê? Porque não se faz tecnologia sem pessoas, tá? Pessoal, finalizamos aqui a disciplina. Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham aproveitado, tá? E estamos à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço, saúde e sucesso a todos.